Ah, você pode escolher ser um aluno empreendedor. Mas como, professora? Como que eu vou ser um aluno empreendedor se eu ainda estou na escola? Horas, você pode escolher ir para casa, jogar o material e não fazer nada, ou você pode escolher ver algum filme, algum vídeo, ler, aprender, e você vai ser empreendedor. E o mais bacana é que quando eu fiz trabalhos com os alunos e eles tinham que desenvolver uma situação, muitos vieram com essa fala. Então isso fixou muito para eles, né? Porque tinha que contar uma história empreendedora e eles lembravam muito. Ah, eu cheguei em casa e fui buscar algo a mais. Então eu sou empreendedor. Tá, você. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, minha convidada de hoje, ela é professora e olha, ela ministra uma matéria muito complexa no Brasil, que é empreendedorismo. E a missão dela é mais difícil ainda, porque ela ensina crianças. Eu tenho o prazer de receber a Jaqueline. Tudo bem, Jaqueline Lopes? Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo bem. Quanto tempo já ensinando empreendedorismo? Empreendedorismo, então, é um desafio aí para mim também. Apesar de eu já trabalhar com a área administrativa aí há mais de 10 anos, o empreendedorismo iniciei esse ano. E vou te dizer que iniciei junto com a pandemia. Junto com a pandemia? Junto com a pandemia. Tá, mas você está ensinando empreendedorismo para crianças na pandemia? Para crianças na pandemia online. Quantos desafios, né? Quantos tá desafios. Bem tranquilo isso aí. Tá super tranquilo, né? Mas a parte muito legal que eu falo para as crianças é que o mundo é feito de oportunidades disfarçadas, né? Então tu tem que achar aquele problema e achar uma oportunidade. Crianças de quantos anos? De 10, 12, que vai do 6º ano até o 9º, né? Sexto então tem ao nono ali, Isso, tá. Aí tá indo ali de 13, 12, 14, nessa faixa. Eles têm alguma noção do que é empreendedorismo ou não? Começaram a ter no 6º ano. Tá. Então, primeiro de tudo, primeiro dia de aula presencial. Ninguém sabia ainda da pandemia, tudo certo, vamos conduzir a aula. Empreendedorismo, turma, o que é empreendedorismo? Então começa, né? Ah, montar uma empresa, é ter dinheiro. E aí nós temos no Brasil uma visão realmente muito centrada a simplesmente montar uma empresa. Só que o empreendedorismo, quando a gente traz ele com uma visão externa, dos Estados Unidos, por exemplo, o empreendedorismo é fazer acontecer. Tu não precisa ter uma empresa para fazer acontecer, mas tu pode ser empreendedor sem ter uma empresa. Então, o primeiro passo foi conversar com esses alunos e mostrar as características, né? Mostrar para eles o que o empreendedor de fato faz. E mostrar que eles, enquanto alunos, poderiam ser empreendedores. Ah, você pode escolher ser um aluno empreendedor. Mas como, professora? Como que eu vou ser um aluno empreendedor se eu ainda estou na escola? Horas, você pode escolher ir para casa, jogar o material e não fazer nada, ou você pode escolher ver algum filme, algum vídeo, ler, aprender, e você vai ser empreendedor. E o mais bacana é que quando eu fiz trabalhos com os alunos e eles tinham que desenvolver uma situação, muitos vieram com essa fala. Então isso fixou muito para eles, né? Porque tinha que contar uma história empreendedora e eles lembravam muito. Ah, eu cheguei em casa e fui buscar algo a mais. Então eu sou empreendedor. Tá, você tem uma história assim que os meninos não deixavam você... Tem. Como é que é essa história? Vai. Então. Você foi empreender desde... A primeira vez que você empreendeu foi assim? Isso mesmo. O empreendedorismo, ele pode tanto ser desenvolvido ao longo da vida, ou tu simplesmente se percebe empreendedora e tu percebe, olha, tô sendo empreendedora sem saber. Então, por volta dos meus 9, 8 anos, 8, 9, 10, eu sempre gostei assim das brincadeiras voltadas para a estratégia. Eu sempre fui aquela criança que na educação física preferia xadrez do que vôlei. Eu sempre fui voltada para a estratégia. E aí na minha rua, no meu bairro, só meninos. E aí jogando taco. Tá ali o tijolinho e tal, jogando taco, e eu ficava ali no portão de casa, queria brincar, mas não tinha muitas meninas para brincar, e eles, tu não vai jogar taco porque tu vai demorar para correr atrás dessa bolinha, tu não vai conseguir jogar, Ou seja, meninos sendo meninos. Sendo assim, tá, né? Vai. Então, o que acontece? Bom, vamos criar uma estratégia. Então, na minha mente, né, eu tava só criando uma brincadeira, mas hoje, estudando empreendedorismo, eu já percebo, fazendo uma retrospectiva, né, uma retrospectiva lá atrás, que eu já estava talvez aplicando isso, quando eles estavam jogando taco e eu criei a minha barraquinha de limonada. Assim, barraquinha mesmo, assim? Uma barraquinha, pedi ajuda da família, vamos lá, construímos a barraquinha na frente de casa, né, porque os pais se divertem junto, né, tu pensa que tu tá arrasando, mas no fim tu cresce e tu vê, eu vendia limonada, e as pessoas crescem, vê tu crescendo, tu não é aquela menina lá, agora tá profeta, tu vendia limonada, era eu mesma. Então foi muito bacana porque tinha uma estratégia legal e eu conto isso para os alunos. Contei no primeiro dia de aula. Você vendia para os meninos que jogavam taco. Aí tá a estratégia. Eles jogavam taco, não deixavam eu brincar. O que eu fiz? Criei a barraquinha da limonada, eles cansavam
e na hora de trocar de time eles compravam limonada. Acabou o jogo, todo mundo foi para casa e eu voltei com meu potinho de moeda para casa também, porque eu vendia toda a limonada no jogo. Então eu não precisei negociar com eles que eu queria vender limonada e gerar essa brincadeira. Eu simplesmente vi uma oportunidade naquele momento. Você se colocou ali. E me coloquei e pronto, eu vou vender a limonada. E é isso que eu tenho que ensinar para as crianças. O empreendedor tem que ser cara de pau. Ele vai atrás da oportunidade, na verdade, né? O empreendedor, ele tem que ir atrás de oportunidade. Eu digo que eu tenho um quadro numa rádio sobre empreendedorismo e eu entrei em contato com a cantora Vika, que explodiu aí com a música Pausa, né? Aí me perguntaram assim, tá, mas hoje tu é amiga dela, tu conhece ela? E sim, eu conheço por uma ação de ir atrás mesmo. Eu fui, peguei o contato dela, conversei, expliquei para ela que sou professora, que conduzi a música dela em uma das aulas, falando sobre esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e oportunidade. E fui conversando com ela, explicando a situação. Vika, vamos participar comigo no rádio? Vamos. Então ela acabou vindo, a gente fez entrevista, a gente bate papo. Antes de ir pro rádio a gente fez várias conversas. Então eu digo assim, ó, as coisas não acontecem se a gente não vai atrás, né? Então o empreendedor, ele não pode simplesmente cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Ô, Jaque, uma coisa que eu, talvez que eu consegui traçar de denominador comum de vários empreendedores que eu já entrevistei, todos eles são extremamente teimosos. Todos eles não aceitam o não, eles não aceitam o erro, eles não dão bola para a opinião dos outros, eles enxergam uma coisa que às vezes só eles estão enxergando e eles vão. É claro que a gente só conta as histórias vitoriosas, né? Claro. Ninguém conta as histórias de derrota. É verdade. Mas, no geral, as vitoriosas meio que compartilham um pouco disso tudo. De teimosia, aí você pode chamar teimosia de outra palavra bonita, entendeu? Mas eu gosto de dizer que eles são teimosos. Você ensina isso? Persistentes, né? É mais também. Bonito, né? Persistentes. Também, porque o empreendedor, ele vai acabar lidando com as situações que vêm contrária do que está imaginando. Por isso que Singapura é a primeira região do mundo que acabou adotando gestão da emoção para crianças. Porque o empreendedor, ele precisa saber gerenciar suas emoções, né? Então, eu como empreendedora, como é que eu vou lidar com uma situação que está tendo uma opinião contrária da minha? Mas aquela opinião, ela pode ser válida para o meu negócio. E eu sempre digo assim, ó, que o grande potencial em quem está trabalhando com vendas e estratégia são os não clientes, né? Quem já é teu cliente já está ali, é o fã da tua marca. Agora, aquele cara que não é teu cliente, ele tem alguma coisa para te ensinar por não ser teu cliente. Você falou uma palavra que eu acho extremamente importante no processo de empreendedorismo. Saber aceitar o não. Né? Você ensina isso também? Porque o não, ele dói, ele te machuca. Dói. Principalmente quando você formula alguma coisa que é mágica para você. Isso. E você entrega para alguém e alguém te fala não. E principalmente nessa fase da infância que eles querem comparar. Por que eu tirei 9 e meu colega tirou 10? Por que eu tirei 7 e meu colega tirou 9, tirou 10? Então tem essa comparação. E aí a gente ensina que o empreendedor, ele também tem que saber perder. E o perder entre aspas, porque a gente, quando acaba lidando com o empreendedorismo, tu sabe que toda perda vai trazer uma oportunidade. De novo, oportunidade disfarçada. Olha, se eu perdi alguma coisa agora, perdi algum traço, mas o que eu vou ganhar disso, né? Então, os alunos também, eles acabam desenvolvendo já desde essa infância, ó, nem sempre eu vou ganhar, mas quando eu perder, o que eu vou fazer a respeito? Eu vou me irritar ou eu vou ver aquela situação, vou estudar mais, ou vou ver uma oportunidade? Então, os alunos do 7º ano, vou falar assim, porque cada série trabalha matemática. Então, alguns eu trabalho comércio, outras indústria, serviço público, até porque dá para empreender no serviço público, né? Você pode fazer diferença também, indústria e por aí vai. Então, foi muito legal que o 7º ano, que está lidando com comércio, eles começaram a analisar o empreendedorismo por uma perspectiva de pandemia. Tá, então peraí, vamos analisar aqui na região, eu sou de Criciúma, mas a escola fica em Araranguá. Então, vamos avaliar aqui o mercado de Araranguá, quantas portas fecharam? Quantas abriram, quantas modificaram? Então, eles começaram a ter essa análise, né? Então, isso foi muito importante porque eles começam a refletir isso no não também interior deles. Nossa, aquela empresa, ela teve um não nesse momento pela pandemia. A pandemia veio e deu um não, às vezes, para ela, mas ela pode escolher ficar com um não ou transformar o não em uma outra situação. Então, tem empresas que estão se reinventando, estão indo para a área digital que já poderiam ter ido há muito tempo. Eu li uma matéria semana passada que o governo já economizou em serviços essenciais digitais 2 bilhões de reais.
Ou seja, serviços que eram físicos e ele transformou em digitais. Então você imagina o que existe de possibilidade em cima disso. Sim, de possibilidades e, querendo ou não, avançou, né? Avançou uma situação que antes era visto, bom, a tecnologia está aí, mas eu não preciso agora. O meu negócio é a minha loja, ou enfim, eu estou indo só para a escola estudar no modo tradicional, mas não, peraí. Os alunos hoje estão jogando, né? Tem game nas aulas, então a gente faz ali ranking, a gente brinca. Os alunos criaram a garrafa da gratidão, que eu digo para eles também, né? Eles pegaram uma garrafa ali de conserva, enfim, pegaram ali com os pais e começaram a criar a garrafa da gratidão. Eu falei, olha, o empreendedorismo precisa criar. E hoje em dia vem tudo pronto, né, mano? Vem tudo assim tão pronto, os jogos estão tão prontos. Aí eu fico me imaginando quando eu era criança, eu disse, nossa, eu inventava limonada, mas hoje eu falo, eles acham o máximo. Mas pra mim era tão comum. Só que hoje as brincadeiras estão tão prontas, né? Que precisa despertar essa criatividade. Tá tudo mais descartável, né? Isso, Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ela, professora de empreendedorismo para crianças, a Jaqueline Bittencourt. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta, estamos também no Manos Talk Show na Unisul TV, para Tubarão, Laguna e toda a região. Tubarão, Canal 4, TV aberta, Laguna, Canal 26, TV aberta e no 22 da TV a cabo. Se você está em Orleans, você pode curtir o Manos Talk Show na Rádio Guarujá M960. Muito obrigado pela sua audiência. E se perder um programa, fácil, não se desespere. YouTube, Humanos Talk Show, você curte lá todos completinhos, inclusive este com ela que é professora de empreendedorismo para crianças, a Jaqueline Bittencourt Lopes. Agora acertei? Isso aí. Completo. Ô, Jaque, o que é mais difícil ensinar para as crianças? Eu acho que o mais difícil é eles conseguirem verificar o porquê que é importante estudar isso agora. Né? Porque tem criança que pergunta assim, mas professora, por que a gente está estudando isso agora? Por que no meio de português, matemática, geografia tem empreendedorismo? Por que isso agora? Então a maior dificuldade, mas ao mesmo tempo desafio, né, saudável, assim, legal de trabalhar, é mostrar para a criança o valor. E aí vem o papel do professor enquanto vendedor de vender a ideia. Né? Então tu começa a vender a ideia e encantar o aluno, de modo que ele perceba o porquê que ele está estudando aquela disciplina, o porquê que ela é tão importante, né? Que vai aflorar essa criatividade, esse desenvolvimento e vai ajudar ele lá na frente, porque a gente tem falado que esse mundo que muda a todo instante, ele tem buscado pessoas também que tenham diferencial, né? Que façam algo além. Então, que bom que essas crianças já estão tendo esse desenvolvimento desde a sua infância, né? Na escola, no ensino fundamental. Eu me coloco no lugar, poxa, que legal se eu tivesse tido o empreendedorismo, a gestão da emoção, né? Olha que legal, quanta coisa a gente poderia fazer. Então, eu sempre digo para eles, e eles, professora, mas não é todo mundo que tem essa disciplina, não é comum? Eu assim, não são todas as escolas que têm. Não são, vocês realmente estão tendo conteúdo e eu digo para eles, e vocês têm conteúdo muitas vezes que eu ensino lá para graduação, para pós-graduação, mas que de uma forma lúdica eu transmito a vocês de um outro formato. Mas vocês também estudam assuntos que Kotler lá, marketing, o pessoal da graduação está estudando, e eles estudam isso de uma forma enquanto tem lápis colorido, bonequinhos, e eu explico de uma outra forma. Por que foi um desafio para mim? Porque eu estava acostumada com o público adulto. De repente agora vamos voltar um pouquinho, vamos imaginar resgatar a Jaqueline lá quando criança, o que ela fazia de empreendedorismo, e agora eu vou transmitir isso para as crianças também, para também me igualar a eles no pensamento, mas que eles tenham isso como responsabilidade. Online, para fazer eles prestarem atenção. Online. O que você faz? Não uso o slide, começa por aí. Tá. Procuro não Sempre utilizar você o slide, falando? sempre eu falando. Procuro não utilizar slide e deixo a tela ali e faço um bate-papo. Eu sempre comento com eles. Como é 45 minutinhos e passa voando, eles querem contar muito o que eles estão fazendo. Eles deixam as câmeras ligadas ou não? Alguns. Não é muito comum. Porque isso é maldito, né? Você não sabe se a criança está ali ou não. Não sabe. Aí eu pergunto, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? E às vezes eles vão lá e respondem. Em outros momentos abrem a câmera. Mas não é muito comum. A gente até tem uma campanha aí, vários professores, mas é obrigatório ou não abrir câmera? Não é obrigatório. Não é obrigatório. A gente não deixa obrigatório. Não, até porque essa questão de pandemia, flexibilização, muitas famílias até não tiveram acesso ali ao webcam, enfim, uma câmera. A gente acabou não colocando isso como uma obrigação. Mas eles mesmo, assim, têm interesse de aos poucos vir abrindo, alguns a mais, outros menos, né? Mas todo mundo tem um celular, né? Tem, todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Então sempre
tem aquela desculpa que tô de pijama, né? E a gente sempre fala. E é uma coisa que falo, né? Ó, empreendedorismo já começa desde a hora de acordar. Por que você não ensina eles a botar só a roupa de cima? Igual eu tendo meus clientes de pijama e só roupa de cima e o resto... É verdade. Ensina eles, já é uma aula, né? Já é uma aula. Já é uma aula de empreendedorismo. É verdade. Que aula mais gratificante você deu hoje? Até hoje, vai. Qual foi mais bacana? Até hoje, pra eles, né? Pra crianças. Vamos falar sobre criança. Assim, poxa, isso me deixou completa como professora. Certo. Eu acho que assim, todo dia tá sendo uma descoberta. Toda aula tá sendo um pouquinho a mais. Só que o que me deixou mais assim grata foi quando eles perceberam realmente a diferença do empreendedor, do empresário, do intraempreendedor. Porque é muito comum a gente achar que empreendedor e empresário é a mesma coisa. E não é, tem uma certa diferença, né? Então o empresário é aquele alguém que tinha o dinheiro, foi lá, aplicou, montou o seu negócio, mas ele não teve visão empreendedora, ele só montou o negócio. E o empreendedor empresário não, é aquele visionário, né? Que a gente sabe que ele foi lá, aplicou o dinheiro, investiu, mas ele está se desenvolvendo. E o intraempreendedor é aquele que não tem uma empresa, mas ele é o funcionário diferentão, assim, aquele funcionário que faz acontecer. Então, quando os alunos começaram a ver a diferença e numa aula online eles me falaram assim: poxa, professora, por que a gente fez tanta bagunça nos 2 primeiros dias de aula presencial se agora a gente está aqui do outro lado ouvindo? A gente vê o quanto aprende. Então eu digo que essa pandemia também me trouxe um lado bom, que eles perceberam que, poxa, aquela bagunça toda que eles tinham em sala e hoje não tem aquela bagunça porque eles estão na sala virtual, eles estão aprendendo tanto e falando tanto de negócios, que eles vieram me falar, um aluno: professora, guardei R$1.000, posso começar a investir na Bolsa de Valores? Porque eles estão aprendendo Bolsa de Valores também. Que então legal, é muito isso, incrível. E uma mãe, assim, o mais gratificante então é tu receber as mensagens dos pais, né? Ah, professora, o meu filho agora começou a guardar todo o dinheiro, não quer mais presente, tá guardando, e ele quer investir na Bolsa de Valores. E aí eles ficam com aquela sede. Às vezes eu quero trocar o assunto e ir para uma outra temática. Não, professora, mas olha só. E aí, como é que eu faço? E eles querem ficar sabendo de Bolsa de Valores. Então é muito incrível. Eu acho que isso é o que me completa, assim, é a sede do conhecimento deles despertada, porque até então nem sabiam que iam ter empreendedorismo. Uma vez que experimentaram, tem aquela sede. Então isso é o que mais me completa. Eu digo que é o tipo de trabalho que a gente tem que sempre pensar, né, mano? O que tu faria se não tivesse uma remuneração? Claro, todo mundo precisa receber, mas o que tu faria se não precisasse ter essa remuneração? Hoje a sala de aula, estar em contato com as crianças e também com o público adulto, que eu também trabalho aqui na região de Criciúma com o público adulto, né, com escolas, é o que me preenche. Qual a diferença dos adultos e das crianças, vai? O que é mais evidente nas crianças? Eu vejo as crianças um pouco mais questionadoras, sabe? Porque os adultos aceitam mais? Não é que aceitam mais, talvez elas estão com aquela sede de descobrir tudo, querem saber o porquê que é assim, o porquê que não é. O adulto já errou mais, acho também, já está mais calejado, né? Algumas coisas está só reafirmando, já viveu isso na trajetória. Para a criança é um universo novo, né? Então eu tenho um aluno que fez essa garrafa da gratidão, né? Que voltando a ela, tinha que todo dia colocar uma mensagenzinha de gratidão. Hoje eu agradeço a água. Hoje eu agradeço o ar. Enfim, qualquer coisa que tu lembre no dia, agradeça e põe na garrafinha, eu dizia pra eles. Porque o empreendedor também tem que saber agradecer, porque o dia que ele errar, ele vai ter que agradecer aquele erro para aprender também, né? Então aí ele começa a despertar um pouco esse lado. Então as crianças batem foto e mandam no WhatsApp, porque descobrem teu número, né? Professora, tá legal a minha garrafa? Tá legal isso? Tá legal aquilo? Então tem esse universo que te pede mais atenção. O público adulto eu adoro, sou fascinada também por esse público. Mas como você falou, é um público que já vivenciou muitas estratégias, muita trajetória, né? Então, já errou muito. Já errou muito. O cara já falei, já vivi, né? Isso mesmo. Eu já sei que não vai dar certo. Mas esses vícios também são ruins para o empreendedor, né? Sempre que você vem viciado com alguma coisa, você já traz uma carga negativa para o negócio, né? É verdade. Eu estou trabalhando com uma turma agora reduzida na pandemia, né? De excelência em atendimento, que aí tu pensa, né? Tem coisas que vão ser tão óbvias, né? Para um público adulto, empresarial. E assim, professora, tu tirou a gente da zona de conforto, porque é tão mais simples tu sempre dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pro teu cliente, que tu nem percebe que aquilo é só obrigação. Não é um diferencial. Às vezes o básico se torna esquecido, né? Isso, se torna esquecido. Então, tem essas questões que são bacanas também, né? Hoje eu não conseguiria escolher apenas uma área, ou crianças ou adulto. Eu gosto de trabalhar com as duas. Eu também me descobri nessa área infantil, que eu achei que eu nunca fosse trabalhar. Eu achei que a área de negócio eu ia voltar sempre pro público adulto, né? Então tem me despertado bastante curiosidade. Você já empreendeu muito? Já.
O que você fez já? Muito mais assim como brincadeiras, né? Vamos dizer assim. Mas de montar empresa, eu sempre fui mais voltada para a área da educação e ensinar. Então, consultoria, workshops, aula, mais isso. Mas quando criança, fazia essas brincadeiras de limonada, fazia o tal do chup-chup, quem nunca viu. Você fez chup-chup também? E aí tem uma parte muito engraçada, porque eu fazia ali os geladinhos, os famosos geladinhos, cada região chama de uma forma, e eu ia para a escola. E quem é que ficava chamando à tarde para comprar? Minha mãe, né? Ô, Jaque, chamando. E a mãe assim, ô, Jaque, tu bota as plaquinhas e tu vai pra aula. Depois eu que tenho que ficar vendendo os teus negócios. Ela tinha que vender os meus negócios. O pessoal ia lá. Então, eu botava, ia lá no computador, escrevia o preço. Fazia direitinho, assim? Botava na frente de casa. E a minha mãe sempre assim, não. Que suco? Que suco com que suco e tal, né? Hoje tem muito gourmet com frutas, mas não é da minha época, né, mano? Então a mãe dizia assim, ó, filha, choveu, a plaquinha caiu. Então sempre pra tirar aquela plaquinha, né? Mas eu sempre ia lá e criava uma outra estratégia. Aí eu botava plástico. A tua mãe queria te derrubar? Ela queria tirar a plaquinha, mano. Porque como assim? Tu vai vender chup-chup, vai escrever isso na frente de casa? Não, né, Jaque? Não, né? Vai colocar ali... Não queria. E eu com ali meus 9 anos, empreendedora, me arrasando, né? Ganhava um dinheirinho também, né? Dinheirinho, mas eu ia pra aula, realmente. Eu fazia assim, quando chegava em casa, eu sempre gostei. E eu deixava pra ela vender. Bem empreendedora, né? Botava a mãe pra trabalhar. É isso aqui, bom, Botava a né? mãe pra trabalhar. E não pagava nada pra ela? Nada de aluguel. Nem o aluguel da geladeira. Jaque, deixa o teu Instagram, pessoal. Deixa, @Jaque Bittencourt. Toda semana eu tô colocando ali dicas, né, de empreendedorismo. Também sempre terça-feira, às 8 horas, na Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM. Então tem sempre dicas ali falando de empreendedorismo. Obrigado pela presença. Obrigada também. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Empreendedores ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.